might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Olá pessoal, aqui que fala é do grupo Kimania, e através desse vídeo mostraremos conceitos básicos de ligações iônicas e ligações covalentes. Falaremos das diferenças entre eles, e daremos exemplos de suas respectivas ligações. Então confira com a gente nesse vídeo, e no final, não deixe de curtir, compartilhe, deixe seu comentário, pois a participação de cada um de vocês será importante na divulgação desse vídeo. Confira agora a seguir o conceito básico de ligação iônica. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro sobre o conceito iônico, começando com uma pergunta: o que são ligações iônicas? Eis a nossa resposta. Ligações iônicas ocorrem quando há uma doação completa para um átomo mais eletronegativo, buscando sua estabilidade. Exatamente, o átomo com maior força atrairá elétrons de outro elemento para tornar-se inerte, enquanto o átomo que perdeu seu elétron gastará menos energia para completar sua camada. Então isso indica que um átomo doa elétrons e o outro recebe. Também podem ser mais comuns em metais alcalinos e ametais, que são representados pela família ou grupo 1A e 2A, alcalinos e alcalino-terrosos, e pela família mais comum também nessas ligações de ametais, como a 6A e 7A, calcogênios e halogênios por terem uma eletroafinidade. Em seguida daremos 3 exemplos de ligações iônicas para demonstrar sua estrutura. Nossa primeira ligação, sem dúvida, é uma das mais conhecidas, e um ótimo tempero nas cozinhas. É o cloreto de sódio, NaCl. Vamos mostrar alguns dados primeiro do sódio, para termos uma base que possamos utilizar para formar uma ligação. Metal alcalino da família 1A possui um único elétron em sua camada mais externa. Seu íon é +1, sendo ele um cátion, então terá maior probabilidade de perder seu elétron, e também sua distribuição eletrônica à esquerda será importante para identificarmos quantas camadas o sódio possui. A camada K comporta só 2 elétrons, a camada L comporta 8, mas na última camada do sódio, chamada camada M, possui um elétron. Para identificarmos nosso elemento, temos que fazer sua distribuição primeiro, baseando-se no seu número atômico. Confira, se o número atômico do sódio é 11, então na camada K comporta 2, na camada L, 8, somando temos 10, mais 1 na camada M, temos 11. Temos aí o mesmo valor de seu número atômico. Também temos o elemento cloro presente no composto do cloreto de sódio, e daremos seus dados para ajudar na ligação. Observe, elemento ametal da família 1A, seu íon é -1, indicando um ânion. Possui uma camada mais completa de elétrons. Raciocinando assim, ele irá preferir receber elétrons para completar sua camada, gastando menos energia nesse processo. Na camada mais externa temos 7 elétrons, vendo que seu número atômico é 17. Iremos fazer sua distribuição eletônica. K, 2 elétrons, L, 8 elétrons. Na soma temos 10 elétrons. Na camada M, pode-se ter até 18 elétrons, mas se temos já a soma de 10 elétrons, e para termos 17, necessitamos apenas de 7 elétrons na camada M. E por ser um ametal tem maior condição de ser mais eletronegativo que o sódio. Aliás, qual é a definição de eletronegatividade? Temos aqui uma definição de eletronegatividade. Diz que é a capacidade de um átomo ou molécula de atrair elétrons em uma ligação, determinado pelo raio atômico. Quanto menor, mais força ele exercerá em atraí-lo. Nos períodos os valores crescem da esquerda para a direita, e nos grupos conhecidos como famílias,
cresce de baixo para cima. Na demonstração da tabela mostro a forma do crescimento eletronegativo, representados pelas setas. A seta na horizontal indica o crescimento eletronegativo indo da esquerda para a direita, e a seta em vertical mostra o crescimento eletronegativo de baixo para cima. A única família que não se encaixa nesses valores são os gases nobres, porque têm seus orbitais completamente preenchidos, tornando-se inertes. Mostramos dois exemplos de elementos nas extremidades da tabela. Temos o frâncio, no período 7, e na família 1A. Por estar abaixo da família 1A, e sendo do último período, o torna o elemento menos eletronegativo. Já pelo contrário, o flúor encontra-se no primeiro período e na última família, tornando-se o átomo mais eletronegativo. Observe o sódio e o cloro. Raciocinando, vemos o cloro mais perto do flúor, que é o elemento mais eletronegativo. Através disso, podemos chegar à conclusão que o cloro é mais eletronegativo que o sódio. Sendo o cloro mais eletronegativo, ele irá atrair o elétron do sódio. Como mostra na seta, vemos o elétron sendo atraído pelo cloro, até que sua camada tenha 8 elétrons, seguindo a regra do octeto. Vamos ver uma definição do que é a regra do octeto. Regra do octeto implica que todos os átomos necessitem ter 8 elétrons em sua camada mais externa, causando sua estabilidade. Completando sua camada, ele irá se igualar a um gás nobre. E elementos de orbital K terão sua camada comportando apenas 2 elétrons, devido a esse comportar apenas 2 elétrons. Como exemplos, o hélio com sua camada K totalmente preenchido, o hidrogênio que necessita de mais um elétron para ser preenchido, e os elementos lítio, berílio, boro e carbono, que ao doarem seus elétrons, retraem-se a camada K. Então temos o cloro com 8 elétrons em sua camada. Aí faremos umas perguntas. Mas e o sódio? Obedece à regra do octeto, já que ele perdeu seu único elétron em sua camada, ficando sem nenhum. A resposta é sim. O sódio também deve obedecer a essa regra. Observe no modelo o sódio distribuído em suas camadas de valência. Temos na demonstração da primeira camada os 2 elétrons. Logo em seguida temos 8 e na última apenas um elétron. Repare que elas estão sendo indicadas pelas letras K, L e M, como mostra à esquerda do modelo. Vamos mudar a cor do elétron que foi retirado, para uma melhor observação. Observe que ao ser retirado pela atração do cloro, a camada mais externa do sódio some, retraindo-se para a penúltima camada representada pela camada L. Observe que a camada L possui 8 elétrons, passando a ter 8 elétrons na sua última camada, tornando-se também inerte. Então percebemos que ambos os elementos seguem a regra do octeto. Daí podemos perceber que ocorreu uma doação completa da última camada do sódio, para retrair-se a penúltima camada que contém 8 elétrons, e também o recebimento desse elétron do sódio para o cloro, que já possuía uma camada mais completa, necessitando apenas de mais um, para ter 8 elétrons. Temos aí a ligação iônica comum que doa e outro que recebe esses elétrons. Nosso próximo exemplo é do sal de cloreto de cálcio, representado pelo CaCl2. Esse sal é usado como produto farmacológico, aumentando o nível sanguíneo do cálcio, mantendo o funcionamento do coração. Isso também, quando o nível de potássio está alto no sangue. Temos o elemento cálcio presente no sal e daremos nossos dados para formarmos a ligação. Elemento alcalino terroso da família 1, A, seu íon é mais 2, sendo um cátion. Na sua camada mais externa temos apenas 2 elétrons. Isso implica que gastará menos energia doando seus elétrons, retraindo da camada N para a camada M, que possui 8 elétrons, como vemos na distribuição ao lado. O outro elemento é o cloro. Como já havíamos mencionado, o cloro possui 7 elétrons, tendo a necessidade de mais um elétron para completá-lo, ele sendo mais eletronegativo que o cálcio. Como mostra no modelo da tabela, tem maior possibilidade de atrair o elétron do cálcio para completar seu orbital.
Temos aí uma seta demonstrando a retirada do elétron do cálcio. Observamos que o cloro já se estabilizou, mas o cálcio ainda permanece sendo um cátion, passando de +2 para +1. Mas e agora? O cálcio não estabilizou porque possui ainda um elétron em sua camada mais externa. Podemos lembrar que, em uma reação contém bilhões de átomos fazendo ligação, e podemos ter mais de um átomo de cloro se ligando a um cálcio. Então iremos colocar outro cloro, e faremos a retirada do elétron do cálcio. Depois que o cloro atraiu o elétron do cálcio, ambos os elementos se estabilizaram. Como mostra as distribuições eletrônicas de cada átomo, o cloro passou a ter em sua camada M 8 elétrons. O cálcio regrediu da sua camada N para sua penúltima camada M com 8 elétrons, e o segundo cloro igualmente passou a ter 8 elétrons. Observe que os três permanecem na camada M. E se você olhar a família dos gases nobres, irá perceber que a distribuição eletrônica do argônio assemelha-se com os três átomos do CaCl2. Dizemos que eles se igualaram ao argônio K2L8M8, que é um elemento inerte na natureza. Nosso terceiro exemplo é o composto fluoreto de alumínio, representado pelo AlF3, que tem a função nas indústrias como um aditivo importante na produção de eletrólitos, que torna a substância com uma capacidade bem maior de condutividade elétrica. Temos aí uns dos elementos que compõem o fluoreto de alumínio. Na figura mostra o alumínio. Damos a informação sobre esse elemento. Metal da família 3. Seu íon é +3, sendo ele um cátion. Através da distribuição eletrônica, podemos perceber que o alumínio possui 3 camadas, e na sua terceira camada, camada M, contém 3 elétrons, como vemos ao lado da figura. Nosso próximo elemento é o flúor. Vamos aos dados do flúor. Elemento A, metal da família 7. Seu íon é -1, indicando um ânion. Tem uma camada com 7 elétrons, necessitando apenas de um elétron para preencher seu orbital. Então terá maior capacidade de atrair o elétron do alumínio, também sendo ele o elemento mais eletronegativo. Como podemos ver na figura da tabela, o cloro exercerá uma força para atrair esse elétron do alumínio. Como vemos no esquema, o átomo de flúor estabilizou, e o átomo de alumínio passou a ter na sua camada M 2 elétrons para serem doados. Lembre-se que numa reação há vários átomos de flúor e alumínio fazendo ligação. Então temos nosso segundo átomo de flúor capturando mais um elétron do alumínio, tornando esse segundo átomo de flúor estabilizado. Já no átomo de alumínio, restando apenas um elétron sobrando. Vamos precisar mais de um átomo de flúor para capturar o único elétron que resta da camada externa do alumínio. E capturando esse elétron, o terceiro átomo de flúor estabiliza, e o alumínio perdeu todos seus elétrons da camada M, retraindo-se para a camada L, possuindo 8 elétrons. Como mostra as distribuições eletrônicas ao lado de cada elemento, vemos que também os 4 átomos respeitam a regra do octeto, igualando-se ao átomo argônio. Na distribuição geométrica desse composto, os átomos ao redor do átomo central ficam bem distribuídos, pois o composto não apresenta elétrons livres que os repelem com sua nuvem eletrônica. E veremos mais exemplos de geometria molecular nos próximos compostos de ligação covalente. Como vimos, ligações iônicas são aquelas ligações que há uma doação de elétrons para outro elemento. Mas agora falaremos de ligação covalente. Então o que é ligação covalente? Confira a seguir na segunda parte desse vídeo. Temos nossa pergunta: o que é ligação covalente? É o compartilhamento de elétrons de dois átomos com a mesma eletronegatividade próximas ou a mesma força. Então diferente da ligação iônica, em que há uma doação
ligação de elétrons. A ligação covalente compartilha esses elétrons para haver estabilidade. Ocorre nos átomos com mais de 4 para 5 elétrons em sua camada, e é uma ligação muito comum entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal. Assim como nos últimos exemplos, também aplicaremos 3 exemplos, citando compostos comuns ao nosso redor. Vamos citar exemplo de compostos com o mesmo elemento ametal e hidrogênio e de 2 ametais diferentes. Confira nosso primeiro exemplo. O exemplo 1 é o O2, basicamente o nosso oxigênio, o ar que respiramos. Temos o esquema do átomo logo abaixo, e daremos seus dados. Elemento ametal da família 6A, seu íon é -2. Camada mais completa, com 6 elétrons, e ao lado sua distribuição eletrônica. Temos nosso outro átomo de oxigênio com as mesmas informações, e vamos ligar por uma reta indicando que eles estão compartilhando esses elétrons. Note que ao ligar seus íons mudam de -2 para -1, e ao ligarmos mais outra reta, entre os elétrons, ocorrerá nosso segundo compartilhamento de elétrons, tornando-os estáveis. Vamos fazer outro modelo para explicarmos melhor. Observe, temos 2 átomos de oxigênio. Vamos uni-los os dois. Agora colocaremos um elétron do oxigênio da direita, no meio, de onde ocorre o encontro dos átomos. Observe no elétron do oxigênio da direita, se movendo para o meio, já mudando seu íon. Veja o segundo elétron do oxigênio da direita, também se movendo ao encontro dos átomos. Ao colocarmos esses 2 elétrons no centro do encontro dos átomos, o elemento da direita se estabiliza. Faremos o mesmo com o outro átomo de oxigênio da esquerda. Colocaremos cada um elétron correspondente a cada íon. Note que ao colocarmos um elétron no meio, seu íon muda, e ao colocarmos o segundo, o átomo da esquerda também estabiliza. Agora vamos mudar a cor dos elétrons no centro do encontro. Faremos uma curva separando os 2 átomos baseando-se no centro do encontro dos elementos. A primeira curva separou o átomo da esquerda, e se contarmos os elétrons usando essa separação, percebe que o oxigênio da esquerda possui 8 elétrons, o mesmo faremos com o da direita. Ao separar pela curva, se contarmos também dará 8 elétrons, observando que houve um compartilhamento desses elétrons entre os 2 átomos, ambos também seguindo a regra do octeto. Qualquer dúvida, consulte a videotabela que tem logo no início do nosso vídeo para lhe auxiliar nas ligações. Demos um exemplo de ametais iguais. Agora passaremos o segundo exemplo de um hidrogênio e um ametal. Temos o H2O, óxido de hidrogênio, mais popularmente conhecido como água. Mostramos a figura do oxigênio abaixo com uma camada com 6 elétrons precisando receber 2 elétrons para completar seu octeto. E temos nosso primeiro átomo de hidrogênio para fazer nossa ligação. Vamos juntar os 2 elementos e colocar um dos elétrons do oxigênio na parte central, mudando de íon a +2 para +1, e faremos o mesmo com o único elétron do hidrogênio, observando que o átomo de hidrogênio se estabilizou, porque em sua camada K comporta só 2 elétrons, e o átomo de oxigênio necessita fazer mais uma ligação para completar seu octeto, então precisaremos de mais um átomo de hidrogênio. Vamos ligar esse segundo átomo de hidrogênio ao oxigênio para fazermos nossa ligação. Colocaremos o elétron do hidrogênio da direita ao centro da ligação. Agora faremos o mesmo com mais um elétron do oxigênio, colocando ao centro da ligação ao lado direito, completando sua ligação, pois precisava de 2 elétrons e compartilhou seus elétrons com o hidrogênio, e o hidrogênio compartilhou com o oxigênio. Vamos ver esse esquema, separando esses átomos por uma curva. O hidrogênio da esquerda permanece com 2 elétrons, como mostra na sua distribuição eletrônica K2, obedecendo à regra do duoteto, onde esses elementos tendem a ter a mesma distribuição eletrônica do hélio,
que é um elemento com seu orbital totalmente preenchido. Separando o oxigênio, podemos conferir 8 elétrons em sua camada, como mostra na sua distribuição. E o hidrogênio da direita também se encontra com 2 elétrons em sua camada, K, como mostra na figura. Vemos nossa ligação completa. Mas como o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres, gera uma nuvem eletrônica que distorcem a molécula numa forma angular. Como mostra na figura, temos aí a ligação completa da água. Nosso terceiro exemplo, são 2 ametais diferentes. É o CO2, conhecido como dióxido de carbono, provocado pela queima de matéria orgânica. Temos nosso átomos de carbono abaixo. Sendo ele tetravalente, irá necessitar de 4 ligações para completar sua camada. Nosso próximo elemento, é o oxigênio. Como havíamos mencionado no segundo exemplo, sua camada tem 6 elétrons, necessitando apenas de 2 para completar seu octeto. Vamos juntar esses 2 átomos para uma melhor demonstração. Vamos passar o primeiro elétron do oxigênio para a parte central da ligação. Colocaremos mais um elétron do oxigênio no centro da ligação, observando que, se o oxigênio já compartilhou seus 2 elétrons, o carbono terá que fazer o mesmo. Então colocaremos a mesma quantidade de elétrons que o oxigênio compartilhou. Colocamos o primeiro elétron do carbono no centro da ligação, passando para I1 mais 3. Agora colocaremos o segundo. O carbono passou a ter mais 2. O oxigênio da esquerda já estabilizou, mas o carbono ainda não. Falta ele fazer mais 2 ligações. Então colocaremos mais um átomo de oxigênio, e juntaremos na molécula. Vamos passar o primeiro elétron do oxigênio direito, para o centro, necessitando compartilhar mais um. Então colocaremos o segundo elétron no centro, estabilizando o oxigênio. E se o oxigênio compartilhou 2 de seus elétrons, então o carbono necessita compartilhar 2 também. Vemos o terceiro elétron do carbono no centro da direita, necessitando fazer mais um compartilhamento. E colocamos o último elétron do carbono, estabilizando todos os átomos. Vamos dividir os átomos para identificarmos melhor. O oxigênio da esquerda possui 8 elétrons na sua camada L. O carbono possui 8 elétrons na camada L. E também o oxigênio da direita possui 8 elétrons na sua camada L. Todos estabilizados, como mostra na figura. Pessoal, obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Espero que tenha sido útil na aprendizagem de vocês. Obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui, com mais uma videoaula sobre ligações.